Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez está instruindo os discípulos como eles devem se comportar na missão. Irmãos e irmãs, na fidelidade de Jesus está a felicidade dos discípulos. E o discípulo ele tem algumas características particulares. Primeiro, é característica do discípulo de Jesus amar a Deus e amar a sua missão. Precisamos amar a nossa vocação, o chamado de Deus na nossa vida e a nossa missão. Esse é o primeiro sinal de Jesus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos e irmãs, os discípulos também eles têm como característica receber o ensinamento de Cristo. Eles aprendem, são ensinados. Nisto é glorificado o Pai, esse conhecimento da verdade. Os discípulos recebem o ensinamento do Senhor e nós precisamos seguir esse modelo. Aprender com Jesus, beber a sabedoria do Sagrado Coração de Jesus. Irmãos e irmãs, os discípulos são aqueles que seguem o Mestre. No Evangelho de São Lucas se diz: depois disso Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. O discípulo segue o caminho do seu mestre. É próprio do discípulo ter o seu olhar fixo em Jesus e voltado para o Pai. O discípulo não se dispersa com as distrações, atrações mundanas. Queridos irmãos e irmãs, por fim, ainda 2 momentos importantes no discipulado. Primeiro, eles carregam a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E por fim, os discípulos passam o tempo com Jesus em oração. Que o nosso dia seja todo ele vivido em comunhão com o Senhor, em oração constante. São Lucas afirma: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminada a oração,
Disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Vamos aprender com Jesus a rezar, a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.